Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Bendito seja o nome de Deus. Mais um dia, mais uma oportunidade para fazermos diferente, para aprendermos mais, para nos entregarmos, para termos uma experiência nova com Deus, porque a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Bendito seja o nome de Deus, pela oportunidade que Ele nos dá de nos achegarmos ao seu santo monte, segundo a sua graça e misericórdia. Isso acontece aí no seu cantinho, onde você está, na sua intimidade, no seu desejo de ver a face de Deus. Aí onde você se encontra, de uma maneira muito particular, muito sua, entre você e o seu Deus. Que esta experiência individual, particular, pessoal, seja sobretudo considerada por você como algo único, exclusivo, o encontro com o seu Criador. Bendito seja o Deus dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo, Criador de tudo, o Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra e toda glória, no nome santo do Senhor Jesus e pela intercessão poderosa, real do Espírito Santo. Bom dia para você. Seja bem-vindo a mais um momento nosso no Palavras Benditas de toda manhã, às 7 da manhã, aqui no nosso cantinho, escolhido para o nosso encontro. Deus abençoe a você. Eu fico muito triste quando recebo pedidos de ajuda e vejo quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdidas, mesmo quando elas se dizem cristãs, e eu creio que elas realmente se veem num contexto espiritual, onde aprova o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, mas nós precisamos avançar mais, como o apóstolo Paulo nos diz, que nós precisamos somar, avançar sobre a virtude, sobre a fé. Nós precisamos considerar que a nossa caminhada é um aprendizado após outro. E nós vamos evoluindo, crescendo e fazendo com que a nossa experiência realmente faça sentido e que nós possamos perceber que ser cristão é muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que dizer que é de uma denominação A ou B. Ou também é muito mais do que dizer, eu amo a Deus, eu falo com Deus, eu tenho a minha vida com Deus. É realmente nós sermos testemunhas de que a nossa vida tem dado frutos. É como você perceber que quem era hoje é diferente. E mesmo que seja aos pouquinhos, nós possamos celebrar o nosso crescimento em Cristo. Que nós possamos nos alegrar com os frutos de vivermos em Cristo, de permanecermos em Cristo. E uma das questões que eu quero compartilhar com você como exemplo de como nós precisamos nos dar conta de que somos chamados por Cristo para andarmos em novidade de vida, é a partir de um caso específico que acontece com muitas mulheres que me procuram e homens também que me relatam, mas maiormente são as mulheres que me procuram e elas contam mais, né? Elas abrem mais o coração, pedem ajuda com mais facilidade. E uma me chamou a atenção ontem como um resumo de todas as outras. Ela passou por uma experiência de traição. Depois de muito tempo foi descoberto.
e já se passou muito tempo desde que ela descobriu que o seu marido a havia traído. E hoje, tendo dito ter perdoado o seu marido, ter se permitido permanecer nessa relação, ela vive simplesmente um inferno porque ela não acredita nada, vezes nada, no seu marido. Ele sai para o trabalho e ela não acredita que ele foi ao trabalho. Ele sai para a casa de amigos e ela não acompanha porque tem um bebê, enfim, todo um contexto daquela família, mas aquele homem sai para a esquina, para qualquer lugar, e ela simplesmente não acredita. É uma situação muito desastrosa do ponto de vista da paz de espírito. Ela não tem paz de espírito, ela não acredita em nada do que ele diga, em nada do que ele faça. Primeira coisa, quando você considerar a possibilidade de perdoar uma traição, considere se realmente você tem condições de enfrentar esse pós-traição, de maneira que você perceba a sua própria limitação em lidar com algo tão doído, tão grave, tão humilhante. Traição é algo que humilha, é algo que faz o outro sentir-se um lixo, ter sido trocado porque provavelmente não tenha valor, não saiba corresponder, não tenha nenhum tipo de atrativo para manter o outro interessado nela, nele. É algo que simplesmente destrói a autoestima ou o autovalor, a percepção, né, dessa autoestima, desse autovalor. É alguma coisa que é deprimente em todos os aspectos. O fato de as pessoas saberem, o fato de você se comparar com a outra pessoa. Tem muitas questões envolvidas na traição. A dor é profunda, comparada a um luto de ter perdido uma pessoa para a morte, sendo que tem o agravante de ela não ter morrido e que, portanto, você vai precisar administrar essa relação. E aqui, tomando decisões a respeito dela, né, obviamente. E aqui vem também o peso da religião, que faz com que nós tenhamos conhecimento, e eu falo o peso da religião no sentido positivo. A religião realmente tem um peso, tem um significado. Foi por meio dela que nós nos tornamos conhecedores da palavra, do sim, do não de Deus, obviamente dentro das nossas limitações, nessa jornada de conhecimento do que está escrito, mas num dado momento nós fomos ensinados de que casamento é para sempre, que o Senhor não se agrada com a traição, como está muito claro nos seus mandamentos, não adulterarás. Quando especialmente nós tomamos um texto do livro de Malaquias e ele vai nos dizer que o Senhor odeia o divórcio, porém eu já escrevi sobre isto, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu falo a respeito disso com muita clareza. A partir do texto bíblico, nós precisamos tomar o contexto e entender que especialmente o Senhor abomina a traição. O Senhor abomina a traição, o adultério. E por conta da traição, do adultério, da parte do adúltero, do traidor, o Senhor ama o pecador, mas odeia o pecado. Então ele vai dizer que homens, naquele contexto de Malaquias, que deixavam sua mulher por motivos absolutamente fúteis, traindo o seu voto conjugal, que fora feito em santidade, na presença de Deus, onde Deus faz parte daquela aliança. Num dado momento, o indivíduo trai o seu cônjuge, portanto, trai o voto feito diante de Deus, onde o próprio Deus está envolvido, o sagrado se manifesta naquela relação, o sagrado se manifesta naquela aliança que se faz entre um homem e uma mulher. Deus se faz presente. Vem a
carne gritando pelas paixões, leva o indivíduo a trair, a trocar a sua mulher, o seu marido, quebra a aliança conjugal e nós vamos nos ater a uma parte daquele texto que diz que Deus odeia o divórcio, sem considerar que o Senhor está dizendo antes e, contudo, que Ele odeia a quebra de um mandamento, Ele odeia a traição, o adultério, a imoralidade, Ele odeia, porque isso foge absolutamente da pureza do caráter de Deus. O Senhor é muito enfático com esta palavra no livro de Malaquias. O Senhor é muito contundente. E em toda a palavra, o Senhor deixa claro como Ele abomina a idolatria. Por que o Senhor abomina a idolatria? Porque Ele é trocado por um outro Deus, porque Ele é trocado por outros deuses. E nisto se manifesta o adultério entre Deus, o Senhor, o noivo, o marido, entre a sua igreja, sua mulher, sua noiva. Não é uma expressão, não são expressões usadas na palavra de Deus para descrever a relação entre Deus e o seu povo? Por que o Senhor tomou a relação conjugal como uma forma, uma figura de linguagem para aplicar, fazendo referência à sua atuação, à sua ligação com a sua igreja, com o seu povo, conosco? Então, a figura que Deus usa para exemplificar essa relação entre Ele e o seu povo, com vistas ao casamento, é por causa da simbologia do casamento. E quando o Senhor abomina a idolatria, adorar outros deuses, fazer imagens de escultura, adorar deuses feitos por mãos humanas, objetos, coisas quaisquer, o Senhor, Ele não admite dividir a glória dEle com ninguém, porque só Ele é Deus, só Ele é o Criador, só Ele é o Deus único e verdadeiro, só Ele é imortal, só Ele é o nosso Pai. Mas quando nós o trocamos por qualquer coisa, por qualquer um que queira tomar o lugar de Deus, o Senhor abomina, e Ele chama isso de realmente pecado abominável, trazendo para a nossa experiência como casados e aplicando mais uma vez o que está no livro de Malaquias, o Senhor vai dizer que Ele abomina o divórcio, tendo em vistas este divórcio que fora provocado pelo adultério. A abominação está sobre a atitude do adultério, sobre o fato de pedir o divórcio num casamento para ficar com outra pessoa, pedir o divórcio para casar, para conviver com outra pessoa. A abominação do Senhor está no fato de alguém deixar a sua família, deixar os seus filhos, deixar a sua casa, deixar a sua aliança, quebrar o voto e deixar tudo isso, desprezar tudo isso para seguir o seu caminho, um caminho de paixão, um caminho de morte, e não de vida, e não de aliança, e não de valor àquela promessa que fora feita diante de Deus, dizendo a respeito de estar junto na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, em todo tempo, em todo lugar, sendo os dois uma só carne no Senhor. Mas há uma maldição na má compreensão a respeito do que o Senhor diz, e nós abrimos caminhos que são caminhos de total desmerecimento ao que realmente importa ser considerado. Quando o Senhor nos diz que Ele abomina o divórcio, Ele está dizendo que abomina que alguém troque a sua família, troque a sua mulher ou seu marido, troque a pessoa com quem tornou-se um dia na presença de Deus, debaixo da Shekinah de Deus,
uma só carne, e agora rompe esse compromisso, porque vai em busca de satisfazer os desejos da carne, da imoralidade, da permissão de deixar com que essa carne torne-se senhora da razão, senhora do seu sentimento, senhora da sua paixão, em lugar de dar ouvidos ao que o Espírito Santo diz, conduz, faz, edifica. Então, em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela precisa ser entendida como ela realmente é. Nós precisamos buscar a essência. E o que acontece? Diante da história que eu acabei de exemplificar a vocês, apenas como uma amostra dos N casos de casamentos rompidos por causa da maldição, da imoralidade que tem se instalado cada vez mais com raízes profundas nas relações humanas, e os cristãos estão envolvidos nisto também. Está dentro da casa dos cristãos, de muitos cristãos, obviamente. Muitos cristãos. Graças a Deus, ainda resta um remanescente que tem se dado conta de que é preciso fechar as portas e cada vez mais tornar-se distante da imoralidade que parece um monstro com suas garras, atraindo a muitos para o seu redil. E são muitos os cristãos que têm dado ouvidos ao convite ou aos diversos convites com suas diversas formas atrativas da imoralidade, deixando com que sua experiência, muitas vezes, enquanto cristão, se dilua por dar ouvidos à carne, por dar ouvidos ao convite das trevas, do diabo, Satanás, para ser enredado com as suas insinuações malignas, a que sejamos capazes de deixar que a imoralidade usufrua do nosso ambiente, com as palavras, com as atitudes, com gestos, abrindo portas para que a imoralidade avance para dentro do quarto do casal, na sua intimidade, para que sejam levados a considerar pensamentos promíscuos, atitudes promíscuas. Bom, mas enfim, eu volto a falar disso noutro momento, porque considero ser grave, e é uma das questões que eu abordo no meu livro Um Amor Sem Fim, porque tem sido uma miséria entre muitos casais cristãos. Eu escrevi a respeito dos casais cristãos, porque é grave o que eu ouço, o que eu recebo, as histórias que eu acompanho, as vidas com as quais eu tenho contato, me contando, elaborando ou relatando as situações desastrosas que a imoralidade provoca dentro das famílias. Mas deixa, então, eu só abrir no livro de Malaquias para que você tenha realmente o texto bíblico que eu proponho para sua percepção, em que diz a palavra de Deus. Malaquias. E eu passando o livro, ele já é quase o último, aliás, ele é o último livro antes de começar o Novo Testamento, né? Advertência contra a infidelidade conjugal. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido infiel e abominável. Uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Viu o que eu falava a você? O Senhor abomina que seja trocado por outros deuses, deuses estranhos.
e se casou com a adoradora de Deus estranho. Deixou o Senhor e se entregou a uma relação espúria com deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso. Aquele que fizer isso o quê? Que trair, que abandonar, que trocar, que deixar. Tem misericórdia para este? Tem. O Senhor é misericordioso para perdoar a qualquer instante. Basta que se arrependa, abandone o seu pecado e volte-se para o Senhor. É necessário dizer isto para que nós tenhamos em mente que o nosso Deus é Deus perdoador, Deus misericordioso, mas Ele é Deus que exorta para realmente nós nos darmos conta do caminho de morte que estamos seguindo e possamos voltar-nos para o Senhor. Mas o Senhor abomina o adultério. O Senhor abomina a quebra de um voto, de um vínculo conjugal. Ele odeia. E isso precisa ser dito para que nós não levemos como algo leviano o deixar um aqui e se envolver com outro acolá. Apaixonar-se por um ali e deixar o voto conjugal aqui. Deixar para trás filhos, marido, mulher, porque homens e mulheres têm cada vez mais tomado o voto conjugal como algo leviano, onde uma paixão é suficiente para desfazer um voto conjugal onde o Senhor está envolvido. Não é uma questão de uma aliança entre um homem e uma mulher, é uma aliança entre um homem e uma mulher e Deus. É um compromisso. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos Exércitos. Quem for. Há uma outra coisa que vocês fazem. Cobre de lágrimas o altar do Senhor, com choros, gemidos, porque ele já não olha para a oferta nem aceita com prazer, e vocês perguntam por quê? Por que o Senhor não aceita com prazer as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, o nosso louvor, a nossa bondade? Nós amamos tanto, olha o meu coraçãozinho como ama Jesus. Ele diz, por quê? Vocês perguntam? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. É por isso que eu não recebo as suas ofertas, é por isso que eu não recebo de você nada das suas mãos, porque você vem a mim, mas você deixou a mãe dos seus filhos para trás, o pai dos seus filhos para trás. Você vem a mim, mas você deixou os seus próprios filhos, você deixou a sua casa, você quebrou a aliança. Você vem a mim me trazer oferta? A oferta que para mim tem valor é que você considerasse o voto que fizemos juntos, que você fez a mim, a sua mulher, de fidelidade, de justiça e de amor. Você vem a mim me trazer ofertas, cânticos, louvores? Você vem a mim apresentar suas obras de justiça? Obra de justiça é você cuidar da sua família, daquele que fora objeto do seu amor, da sua dedicação lá atrás, a quem você dedicou um momento da sua vida para se declarar possível, se declarar candidato a fazê-la feliz para o resto da vida. Você vem me trazer oferta, deixando sua família para trás, quebrando o voto conjugal? Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Por que o Senhor fez dos dois uma só carne? Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a sua mulher, com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas roupas. É uma violência. O adultério é uma violência. A traição é uma violência. É um soco no estômago. É marcar o seu rosto com socos, o seu corpo com pontapés, a sua alma, os seus sentimentos, a sua mente. Fica toda ela manchada, ferida, dilacerada.
É essa a expressão, é esse o sentido que nós temos ao lermos esta palavra tão dura, a palavra de Deus. Mas nós temos tomado casamento como cena de novela, onde nós passamos a novela inteira querendo que o mocinho deixe a megera com quem ele casou, com quem ele está envolvido no começo da novela, e nós vamos ficar uma novela inteira querendo que o mocinho saia daquele casamento para encontrar com a mocinha lá na frente, a outra mocinha lá na frente, que também vai deixar o seu marido, e os dois viverão felizes para sempre. Então nós tomamos casamento como uma coisa leviana, mas mais do que casamento leviano, nós consideramos adultério também algo banal. E aí nós colocamos sobre o traído o peso, o sacrifício, a obrigação de ter que permanecer num casamento onde o outro simplesmente não dá conta de ser transparente, de ser bom, de ser honesto, de ser correto, de ser fiel, de ser mantenedor da sua aliança. Então, o que eu mais vejo são as pessoas cobrando das que foram traídas, das que sofreram e sofrem a vergonha, o desprezo, a agonia de ser trocada por outros em mensagens de WhatsApp, pornografia nas redes sociais, na internet. Mulheres que têm trocado seus maridos por paixões, que elas descobrem outra vez, voltando no passado, encontrando com um ex-namorado. Mas eu digo isso independente do gênero. Homens e mulheres, nós todos, nós, independente de religião, de idade, não, independente, nós todos, pregadores, cantores, ministros de louvor, servos em qualquer situação, nós precisamos considerar que nós urgentemente precisamos nos dar conta do que significa estarmos envolvidos no santuário de Deus, do que significa dizermos que somos cristãos e que estamos debaixo do Espírito Santo, da lei do Espírito Santo e não do espírito da carne. Então aquela mulher me dizia da sua agonia, como tantas outras, tantas, do inferno que vivem, porque consideraram perdoar, mas simplesmente não conseguiram. E aqui eu quero fazer uma outra menção, tendo dito a respeito da abominação que é o adultério, a traição, o divórcio que o adúltero promove. Isso é responsabilidade dele. O Senhor abomina a atitude dele. A atitude de quem fica, a atitude de quem foi ferido. Como é que um ferido se comporta? Como é que uma pessoa que sofre um atropelamento agora, sofreu um atropelamento ali na esquina agora, o que você espera dela? Que ela levante e diga a quem a atropelou: ai, tudo bem, Deus me manda neste momento levantar e... Não, ela está destruída, ela não tem condição nem de tomar ali nenhum tipo de atitude por ela mesma, muitas vezes, porque ela está no chão, sangrando, ferido, está lá, vítima de um atropelamento. Aí vão chegar as pessoas e vão dizer assim: perdoa quem te atropelou. Essa não é a questão, ela está atropelada. Ela precisa de ajuda. Não, mas você tem que entender que quem te atropelou não interessa. Isso não é hora de ficar falando ou defendendo o que atropelou. O que atropelou, que tenha a hombridade, que tenha o respeito à vida, de descer do seu carro, ou, enfim, naquele momento, e venha ajudar a vida que está ali se esvaindo em sangue, porque ele a atropelou.
Ele também não vai dizer, mas a culpa é sua. Se ela está ali no chão, a vítima está no chão, destruída no chão, também não cabe ao que atropelou e consegue descer do carro para ajudar, de agora ficar se defendendo naquele momento. Ele tem que ser rápido, ágil, para chamar ajuda, para ajudar, inclusive, a resolver aquela situação, para poupar aquela vida. E as testemunhas vão urgentemente se envolver a que aquilo seja resolvido, que chegue a ambulância, que chegue a polícia, que sejam tomadas as providências para salvar aquela vida. O que nós fazemos? Quando nós vemos uma situação de atropelamento emocional, quando uma pessoa está atropelada por um adultério, por uma traição, o que nós comumente fazemos? Vamos à vítima e exigimos que a vítima perdoe, que a vítima cuide, que a vítima, coitadinho, o outro, porque talvez você seja culpada, você talvez não tenha feito o que deveria ter feito. Quem é a vítima? Tenhamos pelo menos a misericórdia de olhar para a vítima e esperar que aquela ferida, pelo menos, pare de sangrar como sangra nos primeiros dias o que foi atropelado. Até os primeiros socorros. Quais são os primeiros socorros que nós oferecemos a uma vítima? Porque o adultério, o Senhor, aliás, porque o divórcio, o Senhor abomina o divórcio, Ele odeia o divórcio, o Senhor odeia, abomina o adultério, a traição. Não mude as coisas de lugar. Quem provoca um divórcio é o adúltero. Quem provoca um divórcio é o que mente. Quem provoca um divórcio é um que quebra a aliança conjugal. Um imoral, um indecente, um infeliz que não proporciona ao outro a quem ele deve fidelidade. Não é um favor, é dever, é obrigação. Se não quisesse dever, ser obrigado a manter o vínculo da fidelidade com um homem, com uma mulher, então não tivesse casado. Então agora assuma então a sua incredulidade e diga: eu não sou mais crédulo em Deus, eu sou incrédulo. A partir de hoje eu não creio mais em Deus, eu não creio na palavra, eu não creio na aliança e vou viver como incrédulo. Com todo respeito às pessoas que são incrédulas, às pessoas que escolheram não crer em Deus, mas que muitas vezes têm ética. E que algumas outras vezes nós vamos descobrir entre pessoas que dizem crer em Deus, zero de ética. Isso é uma coisa que a gente precisa dizer. Tem gente que não tem crença, que não tem religião, que chega a dizer que nem crê em Deus, mas tem algum tipo de ética, que o indivíduo nem sabe que esta ética vem de Deus, mas ele escolheu não crer. Mas onde tem respeito, onde tem verdade, onde tem dignidade, onde tem apreço ao outro, onde tem respeito ao outro, em cumprir uma palavra, cumprir. Você vai, por exemplo, cidadãos europeus. Coisa mais fácil que tem é você encontrar um cidadão europeu que não crê em Deus, são ateus. É uma questão quase que cultural. Não crê em Deus. Mas pense numas pessoas que são corretas, éticas nos seus compromissos, no horário, no trabalho, nas atividades propostas. Eles são pessoas que olham muitas vezes para nós cristãos, e especialmente aqui os brasileiros, né? Como vi lá algumas experiências, brasileiro começa o culto atrasado, brasileiro não chega no horário ou muda sem avisar, e eles ficam assim, oi? Como assim? Um atraso é um desrespeito ao outro. Nós achamos que, ok, sermos como somos, não considerarmos os votos, as promessas, e fica por isso mesmo. E dizemos que somos cristãos. E a ética cristã? Como fica? Eu não quero me delongar. Ontem o nosso encontro foi bem demorado, não é? Eu queria falar também a respeito do envolvido, da vítima, mas acho que vou deixar isto para amanhã. Por hoje, eu quero ficar com essa palavra do livro de Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 10, para que nós levemos em consideração a seriedade que tem no voto conjugal
na fidelidade e no respeito que nós devemos ter quando nós vemos uma pessoa que foi traída. O respeito pela vítima. Sim, eu sei que somos casal e que dois acabam sendo responsáveis. Sim, eu sei. Mas não é este o foco aqui da palavra. Em nenhum momento o Senhor diz, mas ele deixou a mulher da sua mocidade porque ela deixou o arroz queimar. Isso não está no texto. Não está no texto que mas ele decidiu, por outra, quebrar o voto conjugal e deixar a sua mulher porque ela isto ou aquilo. Ele isto ou aquilo. Não está na ordem do dia considerar que o que um faz justifica que o outro quebre uma aliança por causa da severidade da aliança. Nenhuma das outras coisas podem ser motivo legítimo que dê razão a que este indivíduo tenha quebrado a aliança conjugal e que, por conta de ter motivos, este aqui não precise arcar com as consequências de quebrar um voto conjugal. Você me entende? Mas porque ela não fez sexo com ele todos os dias, ou com ela todos os dias, como queria, como ela esperava. E então por isso, como ela não fez sexo, ele foi buscar uma outra pessoa que fizesse sexo com ele. Isso dá razão? Isso pode até ser um motivo a ser considerado como E é suficiente para romper uma aliança conjugal, um voto sagrado, e para levar este indivíduo a ter feito uma escolha entre sua honra, seu caráter, ou desonrar, quebrar, desfazer. Quem é responsável pela manutenção do seu próprio caráter? Quem é responsável? Sou eu, é você. Cada um individualmente. Quando Satanás elaborou um plano e pôs em prática de ser sutil, de ser agradável e de insinuar a Eva desconfiar de Deus, nós podemos dizer, quem mandou ela se afastar de Adão? Adão, por que não cuidou da sua mulher? Podemos até elaborar a respeito disso, porque o Senhor havia dito, não se aproxime, não coma, não. E estava ali implícito de que aqueles dois, que eram os dois, uma só carne, deveria cuidar um do outro. Mas ela se afastou de Adão e nós tomamos isto como exemplo para falarmos das relações conjugais, para nós dizermos que não devamos permitir que haja distanciamento emocional, distanciamento sexual, distanciamento da relação, para que não haja solidão, para que não haja realmente a facilidade a que um venha a incorrer em erro, cair em tentação. Nós elaboramos tudo isso de maneira muito prática, muito técnica, não é? Mas a quem coube a decisão de dizer sim ou não às insinuações da serpente? A quem coube, a quem cabia dizer sim ou não? E no final das contas, a quem coube? Quem foi que cedeu? Foi ela. Ela cedeu, ela creu. Obviamente que por ser Adão, o indivíduo sobre quem o Senhor deu a responsabilidade de ser o cuidador, de ser o protetor, quando Eva leva o seu engano para Adão, você vai me dizer, mas ela o convenceu. Foi ela que disse, come, é bom. Foi ela quem levou o fruto para ele. Ela enganada foi lá e o enganou. Ele não comeu enganado. Ela sim, mas ele não comeu enganado. Ele comeu raciocinando
o que estava acontecendo, o que estava fazendo, ele sabia. Ele sabia. Mas aí você vai dizer, culpa de Eva? Foi ela quem fez o seu marido pecar? Pois o Senhor cobrou a responsabilidade dos dois, e especialmente Adão, porque ele comeu sem engano, ele sabia o que estava fazendo. Então, por mais que o outro tenha propiciado a que houvesse chance de quebrar um voto, de quebrar um vínculo, por mais que o outro tenha falhado, tenha cometido erro, e que este erro tenha sido grave, porque o erro de Eva foi grave, a responsabilidade de Adão não foi diluída, não foi diminuída em nada. Ele tornou-se responsável por ele ter conscientemente tomado a atitude que tomou e comido daquela fruta, sendo que aquilo ali era o símbolo de obedecer ou desobedecer a Deus. Era o sinal, era aquilo que o Senhor teria colocado como prova. Quando Adão falhou, você não vai encontrar em nenhum outro lugar o Senhor dizendo, ele falhou por culpa dela. Quem foi que fez isso? O próprio Adão. Quando foi chamado à responsabilidade, ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. E ela diz, foi a serpente. E o Senhor vai lançar maldição sobre a serpente, não amaldiçoa o casal, mas quando a palavra de Deus nos faz saber sobre o pecado ter entrado no mundo, ele diz que assim como o pecado entrou no mundo por meio do primeiro homem, do primeiro Adão, a salvação do mundo veio por meio do segundo Adão, Cristo Jesus. As consequências vieram todas a seguir porque um homem não teve domínio próprio, um homem não teve coragem, um homem não se posicionou ao lado do assim diz o Senhor. Então, por mais que o que esteja envolvido nessa relação seja, de alguma forma, considerado para ter tornado essa relação mais frágil, faltou atender às necessidades emocionais, foi uma relação que, de fato, deixou brechas para que ela se enfraquecesse, para que minasse, para que ela ficasse lânguida, ao ponto de, obviamente, permitir oportunidades a que houvesse o ser desfeito por completo, claro. Mas nós não podemos culpar o outro sem antes nos responsabilizarmos pela nossa parte na relação. É 100% de um, 100% do outro. E especialmente, eu sou responsável pelo meu caráter, pela minha honra, pelo meu nome diante de Deus e do nome de Deus sobre mim. Então o Senhor abomina a que nós também lancemos sobre o outro a culpa. E tem assim de homens e mulheres que culpam o outro por ter ele próprio sido irresponsável ou ela própria ter sido irresponsável e não ter considerado o que significa um voto diante de Deus, um casamento, a santidade do casamento diante de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, sejamos cuidadosos em mantermos o voto diante do Senhor. E em nome do Senhor, sejamos verdadeiramente conscientes àquilo que é responsabilidade de cada um para a manutenção deste voto, desta aliança, para que o Senhor não diga a respeito de nós que Ele odeia a maneira como nós lidamos, até que fomos levados a considerar que uma outra relação, deixar para trás a sua família, para começar quebrando esse voto, considerar outra família, outro relacionamento, outro casal. E termos em mente o cuidado que nós devemos ter com a vítima. A vítima não está obrigada a ficar uma vida inteira perdoando, se submetendo a humilhações miseráveis, porque lançaram sobre a vítima a pecha de que, mais do que o que traiu, em se arrepender, em trabalhar duramente para restaurar, para recuperar a sua relação,
a pecha que nós colocamos sobre quem foi traído de ser obrigado a todo custo a manter-se numa relação onde o outro não se arrepende, onde o outro não respeita, onde o outro não faz questão de demonstrar arrependimento e decisão de restaurar essa relação de modo genuíno, verdadeiro. Então nós nos apropriamos de um texto bíblico fora do contexto para levarmos pessoas que já são vítimas de uma experiência duríssima, quase uma experiência de morte, porque é assim para muita gente e é assim que a psicologia considera. O processo do luto por uma traição é dolorosíssimo, mas nós levamos as pessoas a se obrigarem a se manter em determinadas situações onde elas simplesmente estão perdendo a dignidade, o valor próprio, o amor, o lugar na vida. E eu preciso dizer que não é isto que está na palavra. Mas quando a palavra fala de perdão, e você é considerado como um agente do céu para perdoar, tendo os elementos que o outro te dá à mão, que é o arrependimento, a confissão, o abandono, o desejo de continuar, aí é uma questão que eu quero tratar amanhã. Este que se determinou a perdoar, este que se determinou a ficar, este que considera que vale a pena investir, perdoar, porque também é bíblico perdoar, nós vamos falar disso amanhã no nosso encontro aqui. Tá bem? Mas por hoje que o Espírito Santo te dê clareza, te dê visão a respeito do que significa manter um voto conjugal ou quebrar um voto conjugal e não considerar isso algo leviano. Porque o Senhor tem prazer numa família que Ele próprio diz, veja, não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito, e por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. O que Deus quer com as famílias? Uma descendência piedosa, um remanescente piedoso, o povo de Deus em harmonia, famílias que segundo o coração de Deus pudesse e possa oferecer a Deus descendência piedosa. O que dizer da nossa família? Tem dado ao Senhor descendência piedosa, santa? Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel. Essa é a palavra de Deus, segundo Malaquias 2, a partir do verso 10, para a nossa meditação. Por que o Senhor quer uma família, quer um casamento fiel? Por que o Senhor quer filhos instruídos no seu caminho, para a sua glória, para o seu reino? Porque o Senhor quer uma descendência piedosa, uma família piedosa, de um reino constituído de homens e mulheres piedosos, segundo a graça e bondade do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que o Espírito Santo promova em você consciência, segundo o desejo de Deus, promova em você decisões, que você possa se arregimentar em todos os sentidos para se manter fiel ao Senhor nosso Deus. Porque o nosso Deus é fiel, Ele não muda, Ele quer filhos fiéis, filhos que correspondam ao seu amor, filhos que sejam capazes de, em nome de Cristo e pelo poder do Espírito, manter a sua aliança, manter a sua família, manter a sua casa edificada para a honra e para a glória do nosso Deus. Deus te abençoe. Bom dia. Que a palavra te acompanhe, que o Espírito Santo te edifique, que se tem alguém aí passando por uma tribulação no seu casamento, que o poder de Deus se manifeste, que a graça do Senhor te levante, que o Senhor mesmo cure as tuas feridas, que o Espírito Santo mesmo comunique a você a graça capaz de sarar. Você que foi deixado, que assinou um divórcio, o Senhor é contigo, Ele é teu marido, Ele é teu Deus, Ele é teu tudo, Ele é teu Salvador.
A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te basta. Creia nisto, viva por isto, no nome santo do Senhor Jesus. Você crê? Então viva pela graça do Senhor, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. No que o Senhor diz, ele não falta. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Compartilhe, convide outros para assistir. É todo dia aqui o nosso encontro, às 7 da manhã. Esse conteúdo, se você quiser compartilhar com mais facilidade, eu vou colocá-lo lá no meu canal no YouTube, Darleide Alves Oficial, e no Facebook também, Darleide Alves TV. No YouTube, Darleide Alves Oficial, tá bem? Deus os abençoe. Bom dia.